Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? É isso, né, pessoal? Um dia aí após a vitória contra o Flamengo, né? A gente tem bastante coisa pra conversar aqui. Aposto que vocês estão felizes ainda, em êxtase, né? Eu não quero ser o cara chato aqui, né? Mas eu acho que depois de 24 horas aí de comemoração e tal, né? Acho que até um pouco mais aí é aceitável, né? Até porque a gente vai ter 10 dias de parada, o time vai poder treinar um pouco. Mas eu acho que já tá na hora da gente começar a voltar, botar os pés no chão de novo, né, rapaziada? Porque é o seguinte, né? Temos diversos problemas ainda na equipe. Eu vi que com a equipe não, na verdade com a situação do Corinthians, né? E com a equipe também, né? Mas assim, eu vi a zona mista de alguns jogadores do Corinthians, né? Acho que foi o Thales Magno, o Hugo Souza e o Romero, né? O Augusto Melo também apareceu pela zona mista, né? Enfim, também vi a coletiva da família Dias, né? Do Emiliano e seu pai, Ramon Dias aí também. E eu tenho algumas coisas pra falar. Até anotei aqui que é coisa pra caralho que eu deixei anotado. Talvez tenha até algumas coisas que não sejam tão importantes aqui, né? Mas enfim, eu queria começar pelo Augusto Melo, tá? O Augusto Melo, ele foi questionado sobre algumas coisas, né? A questão do impeachment, que vocês estão acompanhando aí, eu não trouxe muitos vídeos sobre o impeachment aí do Augusto Melo, até porque eu não tenho muita consciência, não tenho muita sapiência, né? Muito conhecimento das alamedas do Parque São Jorge, né? Embora eu more bem perto de lá, né? Sempre morei, né? Mas não sou associado, né, nada do tipo. Então, pra mim, eu acho complicado entender esse outro Corinthians, né? Existem dois Corinthians. Existe o Corinthians time de futebol, né? Por eu acompanhar desde sempre, eu tenho mais discernimento para poder optar e dar pitaco aqui. Mas existe o Corinthians Clube de Futebol, né? Do Parque São Jorge, ali perto do metrô Carrão, né, rapaziada? Esse é outro Corinthians, né, rapaziada? Enfim, o que o Augusto disse, rapaziada, eu não deixo de concordar com ele, tá? Realmente existe um grupo ali que é contra o Augusto Melo, né? Por diversos motivos, você pode concordar ou discordar, mas a verdade é que todos nós somos corintianos, né? E nessa situação que a gente tá, o, o que a gente mais precisa é de paz e de salubridade, né, para continuar o trabalho dos jogadores, o trabalho da diretoria, pra gente sair desse tipo de situação, né? Depois os caras se matam lá e fazem o que quiser, né, rapaziada? Na verdade não é bem assim, né, mas eu digo assim, existe um ponto principal no momento que é salvar o Corinthians do rebaixamento, né, pessoal? E isso tem me irritado muito também, né? O Augusto Melo comentou sobre isso, né? Sobre de como são feitos os passos, né? A questão de pedir o impeachment depois de uma derrota do Corinthians, né? Tá todo mundo à flor da pele, ainda mais uma bomba, né? O Corinthians seguindo a cartilha para pedir para ser rebaixado, né, pessoal? Então, assim, nesse ponto eu tô com o Augusto de Melo aí, né? Augusto Melo. E eu espero aí que o Corinthians consiga se resolver, né? Eu realmente acho que seria uma bomba atômica o Augusto ser impeachmentado, tá ligado? Se for pra ser, pelos motivos certos lá, beleza, mas eu digo assim, vai ter impacto sim no campo, né? Mas pelo que eu entendi, não vai ser impeachmentado não, né, rapaziada? É mais aí uma tentativa de pressão do lado da oposição, né, rapaziada? O Augusto fica sempre naquele papinho, né? Ah, eles estão contra mim e tal, né? Nunca dá nome aos bois, né? Diz que vai sair o nome de quem assinou aí o processo de impeachment, né? Vamos ver, né? O Augusto às vezes parece que tá em eleição ainda, né, mano? Dá um pouco de raiva do Augusto nesse sentido, né? Eu odeio esse papinho Illuminati, sabe? Ah, estão contra mim, né? Os olhos do Parque São Jorge estão apontados pra mim, né? Porra, cresce um pouco, né, Augusto? Enfim, né? Meteu aquela da Semana da Transparência, tá vindo aí, né? Tem coisa boa vindo aí, fiel, né? Aquela porra que ele sempre faz, né? Não deu datas ainda, mas disse que tá chegando aí, né? Vamos ver, né, Augusto? Falaram que era pra agosto, já estamos já em setembro, já até agora nada, né? Era agosto ou era maio? Enfim, mas faz muito tempo aí que não sai ainda a Semana da Transparência, né? Mas pode confiar, fiel, tá vindo aí, né? Um dos repórteres fez uma pergunta muito boa, né? Colocou o Augusto na parede e ele deu uma explicação que eu achei interessante. Vamos só ver se ele vai cumprir com ela, né? Ele, não sei se vocês lembram, ele disse que e até começou a fazer isso no começo do seu mandato, né? Que era colocar certinho no site do Corinthians, postar no Instagram lá, a negociação certinha com os atletas, né? Quanto de porcentagem teve do atleta A, quanto pagou por essa porcentagem, né? Na venda dos caras também. E nas últimas contratações, tanto
tanto do Corinthians quanto saídas do Corinthians, né? Que nem o Wesley foi para a Arábia Saudita, aí ninguém sabia ao certo por quanto foi, né? A porcentagem. Mesma coisa os jogadores que chegaram, né? O Charles, o Martinez, enfim, o Hernandes, né? Esses malucos tudo aí, não teve os valores citados, né? E o Augusto se defendeu, né? Disse que é ruim para os negócios, né? O Corinthians ficar soltando as informações durante a janela, porque, sei lá, você paga 5 milhões no maluco, aí os caras vê, já quer 10, enfim. Realmente existe esse ponto no mercado de transferência do futebol, né, pessoal? Só que ele disse que depois que a janela fechar, que no caso fecha hoje, né, dia 2, ele vai estar falando aí, né, vai estar postando aí os números das contratações. Vamos ver, né? É muito papo também do Augusto, né, rapaziada? Tem coisa boa vindo aí, né? Enfim, ele também foi encurralado quanto à questão da base, né? Não sei se vocês estão vendo aí o escândalo da base do Corinthians, né? Além de estar sendo humilhado toda a rodada nos campeonatos aí, tomando 5-0, 7-0 em casa, né? A base está sucateada, né? Tá tendo a questão também de uma série de contratações de jogadores para a base, né? E eu sigo muito aquele conceito, né? Você contratar um jogador A ou B que tá se destacando num time pequeno, sei lá, no Sertãozinho, no Marília, não sei, vai lá pro norte do país e acha ali um novo Neymar, não sei. É uma coisa, mas o Corinthians tá contratando de baseada. Não existe mais lá o chute inicial, o dente de leite do Corinthians, né? Que a galera vai treinando lá, tem a peneira, isso não existe mais. Enfim, o Augusto disse que são parcerias, né, de novos jogadores e só vai contratar os atletas de verdade se forem aprovados nos testes, né? Enfim, aquele somebody love que o Augusto sempre mete, né, rapaziada? A verdade é que a base do Corinthians tem sido uma vergonha atualmente, né? Seja em questão de balcão de negócios e seja em questão de resultados, né, pessoal? Embora alguns meninos tenham saído aí pro mundo afora, né, como o próprio Wesley, né, o Robert Renan, o João Vitor, o zagueiro, né? Que beleza, saiu e voltou aí pro Brasil, mas saiu, né? O Pedrinho, o Carlos Augusto, enfim, o menino Pedro também, né? Teve outros aí, né? Uma rapaziada aí que despontou e foi vendido cedo, né? O próprio Murilo, né? Enfim, tem uma tropa boa aí de jogadores, né? Mas foi tudo na gestão passada, né? Se vocês forem ver os nomes, né, pessoal? O próprio Breno Bidon que tá se destacando aí, o próprio Rian, são meninos da geração passada, né? O Giovani também, né? Matheus Araújo, enfim. Biro, nem todos estão se destacando, mas enfim, estão no time principal. Na verdade, já que tá uma vergonha a base do Corinthians, né, pessoal? Agora falando um pouquinho dos jogadores que passaram pela zona mista, né? Não sei se vocês viram, viralizou aí o Thales Magno, depois foi substituído, ele cantando, né? Jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira, né? Do tapa na orelha, né? Sangue no olho, né? E viralizou o Thales Magno cantando no banco de reservas depois de ser substituído. Ele foi indagado quanto a essa situação que a torcida gostou muito, né? Ele disse que é a música preferida dele do Corinthians, né? Realmente o Thales Magno é um sujeito muito carismático, né? Eu gosto do jeito que ele se expressa, acho legal a questão da dancinha que ele faz. Tem tudo pra cair nas graças aí da fiel torcida, né? Acho que ele tá caindo já, né? E é uma coisa que até eu tava comentando com o Wesley, né? Esse elenco do Corinthians, assim, pessoal, é um elenco totalmente novo, né? Da temporada 23 pra 24, aí com a eleição do Augusto Melo como novo presidente do Corinthians, né? É óbvio que ia passar por turbulências, né? Acredito que não tivemos os melhores nomes, os nomes mais qualificados, né? Para poder fazer essa troca de gestão, essa troca de poder, essa troca de elenco, né? Foi feito tudo de qualquer jeito, correndo ali, enfim, né? Faltou um projeto de fato, mas quem sabia que ia ser difícil para quem é minimamente são, né? E entende um pouquinho de futebol, sabia que ia ser um pouco difícil, né? E a gente tá lutando contra o rebaixamento devido a essas barberagens que a diretoria nova fez, né, pessoal? De novo, era para trocar o elenco, sim, era para fazer uma renovação, sim, mas acredito que foi tudo feito da pior forma possível, né? Mas a verdade é que o elenco está novo, né? E eu vejo, tava até comentando isso com o Wesley, né? Que esse elenco ele quer muito, mano, sabe? Os caras que chegaram, eles têm coisas a provar, tá ligado? Não é só a questão de ser um novo elenco, você vê que os caras têm coisas a provar, você vê que, sei lá, eu acho que o time tem coisas a provar aí. Mas acho que o Corinthians está numa questão de evolução, né? E essa evolução dói, sabe, mano? Se a gente conseguir sobreviver esse ano na Série A do Campeonato Brasileiro, eu prevejo bons frutos no ano que vem, tá ligado, mano? É um elenco mais jovem, é um elenco que tem coisas a provar, né? Então, nomes como o Thales Magno, o Hugo Souza, né? O próprio Rodrigo Garro, entre outros caras que chegaram aí, tem tudo para despontarem aí numa sequência de
de jogos, né? Uma sequência de trabalho, num ambiente mais calmo, né? Menos turvo, né? Enfim. Então, é uma nova cara, é o novo Corinthians, né, pessoal? E mudanças sempre trazem dor também, né, pessoal? Não é tão fácil assim. O Hugo Souza falou sobre a seleção brasileira, né? O Hugo Souza tá fazendo um ótimo trabalho com a camisa do Corinthians, né? Vai ser comprado aí pelo Coringão em outubro, né? Enfim, ficou feliz que o Corinthians depositou esperança nele, né? Depositou confiança para poder pagar a multa para jogar contra o Flamengo, né? Lembrando que ele pertence ao Flamengo. Enfim, é outro aí que tá representando muito a camisa do Corinthians, né? O Hugo Souza, né? Muito carismático também. O Romero, cara... O Romero foi questionado sobre a renovação, ele ainda falou que ainda não conversou com o Fabinho, com o Augusto sobre a renovação, né? Pelo que eu entendi, tinha uma renovação automática, né? Se eu não me engano, se ele cumprisse o número de jogos, eu acho para 2025, né? Vamos ver aí. Não acho que é o momento ideal também para ver se o Romero fica ou não. O Romero, ele é um cara importante, sim, é um cara decisivo, sim. Mas na maior parte do ano, deixa a desejar, né? O Romero sempre foi aquele cara nota 5 no máximo, né, cara? 6 quando vive um grande momento, né? Enfim, embora seja importante para o elenco, né? Acho que tem que ver com cuidado isso aí, né? Voltou aquele papo, né, de que são 11 finais, né, que o Corinthians deu a vida nesse jogo contra o Flamengo, né? E é um assunto que eu queria trocar com vocês aqui, trocar ideia, né? Eu fiquei feliz, muito feliz ontem, estou feliz ainda. Acho que vou ficar esses 10 dias muito feliz, né? Até o próximo jogo do Corinthians. Mas eu tô bem racional quanto à situação do Corinthians, tá? A gente sabe como é o Corinthians, se perde é o inferno e se ganha tá no céu, né? O Corinthians, ele é assim. Só que a gente precisa ter mais tranquilidade do que nunca, né? Esses jogadores também, de que não tem absolutamente nada ganho. A gente precisa de mais 6 vitórias pelo menos. Ainda. E assim, beleza, deu a vida no jogo muito importante contra o Flamengo, mas as próximas rodadas também são, cara. A gente precisa encarar realmente como finais, não... Eu sinto às vezes que é da boca pra fora, sabe? Às vezes tem alguns jogos que você não vê a mesma intensidade do que você viu contra o Flamengo. Ah, mas Felipe, são jogos especiais, é clássico, enfim, é um jogo time grande também como o Flamengo, né? Time forte, talvez o melhor do Brasil atualmente, né? Então tem toda aquela motivação extra, né? Beleza, pessoal, mas agora no momento tem que ter motivação extra todo jogo, senão a gente vai cair, tá ligado, mano? Nada mudou. Nada mudou. A gente continua na zona de rebaixamento e a gente continua com a mesma missão. Então eu espero que a comissão técnica, os jogadores ali, tenham essa sapiência. Porque o Corinthians, sim, ele te leva ao céu muito rápido, da mesma forma que te levam pro inferno. Enfim, eu só fico preocupado com isso, tá, rapaziada? O oba-oba, o salto alto, né? Embora eu acho que esse elenco tenha margem para crescimento, tá? Não acho um time ruim, eu acho que ele está num momento difícil, tá ligado? Ele tem muito potencial para evoluir. Eu realmente acho, tá? Não é da boca para fora que eu falo isso, pra manter os corações alvinegros felizes e esperançosos, né? Eu falaria também para manter todo mundo esperançoso, mas eu realmente acho, tá? Que o time não é ruim, tá ligado, mano? São boas contratações que o Augusto fez ao decorrer do ano, né? Tem um erro aqui ou acolá na montagem do elenco, mas foi tudo feito nas coxas, nas pressas, né? Enfim, coletiva do Ramon e seu filho Emiliano, né? Teve alguns assuntos importantes, né? O pessoal perguntou sobre o Héctor Hernandes, foi uma contratura, né? Hoje na segunda-feira eu vi que parece que é de grau 1B, 10 dias aí ele tá de volta já, deve perder a partida contra o Juventude pela volta da Copa do Brasil, né? Mas o Emiliano e o Ramon disseram que na verdade o Yuri não começou porque jogou os 90 minutos contra a equipe do Juventude no meio de semana, tinha risco de lesão. Então, será que o Yuri ainda é titular da equipe, né? Eles depositam muita confiança no Yuri Alberto, né? Que fez até um jogo decente contra o Flamengo, né? Deu uma assistência pro gol do Thales Magno. Então, aparentemente o Hernandes foi o substituto do Yuri Alberto, né? O Charles, né? Eu fiquei muito curioso, né? Do porquê o Charles foi pra ala direita no jogo contra o Flamengo, né? Eu até falei aqui no pós-jogo que eu suspeitei que fosse pela questão da altura, né? Pra tentar marcar o Bruno Henrique numa eventual bola parada, né? Porque o Corinthians no final do jogo ia segurar a partida, né? Mas não. Eles falaram que era porque não queriam trocar lateral por lateral. Teve outra oportunidade em algum outro jogo que também aconteceu isso, né? Que se não me engano o Torres virou lateral direito, não lembro contra quem foi. Eles parecem que tem esse tabu, né? De tipo, a gente não vai trocar lateral por lateral, atacante por atacante, né? A gente vai mudar o sistema tático e tal, né? Eu acho que tudo é contexto, tá, pessoal?
Não é porque você fez isso que você é super arrojado e foda. E não é porque você trocou 6 por meia dúzia que você é... Como é que fala? Que você é ultrapassado, né? Existem... Às vezes o 6 por meia dúzia, na média fica a mesma coisa, mas às vezes as valências são diferentes, né? Às vezes você bota um lateral mais ofensivo, menos ofensivo, né? Futebol hoje em dia tem muitas essas situações, né? Eu acho que é sempre caso a caso, tá? Não dá pra levar a ferro e fogo esse tipo de situação, né, pessoal? Enfim, eles agradeceram aí, né, os esforços da diretoria, falaram que chegaram jogadores de hierarquia, né? São jogadores bons, né, segundo eles, né? Martínez, né, o próprio Thales Magno, o Souza, né, agradeceram a diretoria. Não ficou claro agora, assim, né, nessa coletiva atual, né, não ficou claro se eles esperam mais reforços, até porque acabou, fechou a janela, né, é o que tem pra hoje mesmo, é isso aí, né, até onde eu vi aqui, 7 e pouco da noite, não tinha mais nenhuma, acho que já é 8 já agora, não teve mais nenhuma informação de contratação do Corinthians, né. O Ramon e o Emiliano deram uma moral para a fiel torcida, né? Que fez um trabalho incrível, né? Para quem acompanhou aí o dia do aniversário do Corinthians, né? Tudo que foi feito, toda a festividade na cidade de São Paulo, toda a festa feita na Neoquímica Arena, tava um clima incrível, né? Para esse aniversário do Corinthians, né? Foi tudo perfeito no domingo e eles deixaram bem claro que não foi só hoje, né? Quer dizer, não foi só ontem. O Corinthians aí, a fiel torcida, como nenhuma outra, né? Empurra quando tem que empurrar. E de fato, cara, não tentem comparar nenhuma torcida com a do Corinthians. É completamente diferente. É outro universo, tá ligado, mano? Achei legal eles darem essa moral, né? Eles deram uma alfinetada no juiz, né? E verdade, mano, não tinha parado a pensar. A expulsão do Yuri Alberto, ela foi por agressão, né? Mas foi meio que culpa do juiz, né? Se você for ver. Que o Yuri Alberto, na verdade, ele entra numa retaliação ali, né? Ele sofre uma falta clara do jogador do Flamengo. Eles até comentaram que acharam que a expulsão do Yuri ia ser revista pelo VAR, né? E não a confusão posterior lá, aquele empurra lá, que acabaram expulsando o Kaká e o cara do Flamengo, né? Eles acharam que ia voltar o cartão pela falta tomada antes, né? Só que eu tava vendo que, por exemplo, se você fez uma falta e foi expulso, existe o tipo de falta, né? Existe por intensidade. Se for agressão, aí meio que tanto faz, tá ligado, mano? Você vai ser expulso da mesma forma. O que eles podem fazer, eu acho que é voltar a falta lá atrás, né? Eu acho. Mas se você deu um soco no maluco, ou no caso o Yuri Alberto deu um carrinho criminoso ali no maluco, então eles classificaram como agressão, né, pessoal? Enfim, mas eu achei eles conscientes na linha de raciocínio, tá? Foi falta no Yuri Alberto antes, por isso ele perdeu a cabeça, né, pessoal? O jogo também, o juiz deixou algumas jogadas acontecerem, e depois, quando o clima esquentava muito, ele já vinha com cartão amarelo, né? Enfim, faltou uma mediação melhor ali do Ramon Abate, né? Depois que eu vi que foi esse juiz aí, né, pessoal? Eles deram uma moral pro Fabinho Soldado também, né? Que foi muito criticado pela imprensa, né? Eu não cheguei a ver ele sendo criticado pela torcida, tá? Mas muitos jornalistas, repórteres meteram o pau no Fabinho Soldado, que vem trazendo jogadores pro Corinthians, né? Essa é uma grande verdade, vem trabalhando forte aí o Fabinho Soldado. E eles deram aí uma moral pro Fabinho aí, que deram muita tranquilidade para eles nesse momento de dificuldade no Corinthians, né? Que ainda se encontra dificuldade, para falar a verdade, né? Mas, enfim, foi um tom ali de agradecimento depois dessa vitória contra o Flamengo, né? Eles se sentem confiantes, né? Que o Corinthians vem jogando bem. De fato, foram poucas partidas, tá? Eu diria que 2 no comando do Ramon e do Emiliano, que foram de fato ruins, né? Eu não gostei do jogo contra o Juventude nas 2 oportunidades, nem pelo Campeonato Brasileiro e nem pela Copa do Brasil, né? A gente não conseguiu vencer eles, né? Mas as outras todas as partidas, cara, pelo menos um tempo foi bom, sabe? E bom assim de fazer 1 ou 2 gols. Contra o Galo que a gente perdeu, contra o Fortaleza, o Corinthians fez bons jogos, né? Enfim, até empates, né? Contra o próprio Bragantino a gente merecia ter vencido na Neoquímica Arena, embora eu também não tivesse gostado muito dessa partida, né? Mas enfim. O jogo que a gente toma a virada do Bragantino também pela Copa Sul-Americana, o Corinthians faz um grande primeiro tempo, tá? E começa a moscar no segundo, enfim, né? Mas eles estão confiantes no trabalho aí feito por eles mesmos, né, rapaziada? Enfim, pessoal, o que vocês acharam aí? Esses foram meus destaques aí da coletiva do Ramon, do Emiliano, os jogadores na zona mista, né? O Augusto Melo também conversou, né, ali com os repórteres, né? Me falem aí o que vocês acharam aí, se vocês têm algo para contribuir, se vocês discordam de algo, né?
Eu só vi os vídeos e tô dando minha opinião aqui sobre cada tema, né, pessoal? Enfim, deixa o like no vídeo, inscreva no canal e vai Corinthians!